A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para a última aula de número 4, a nossa matéria de Teologia Sistemática 4. Capítulo 11 do seu material impresso, nós vamos para a Grande Tribulação, né? Vamos falar da Grande Tribulação. Na sequência dos eventos escatológicos das últimas coisas, enquanto a igreja arrebatada, né, ressuscitada, está no céu com Cristo, começa um período terrível, né, diferente aqui na Terra, identificado na linguagem bíblica como a Grande Tribulação. E esse período vai ser precedido por sinais. Antes dele vão acontecer vários sinais, né, pelas pessoas que leem e estudam as profecias bíblicas vão entender, né? Então, o que é a grande tribulação? No sentido da palavra, né? Palavra, tribulação, na Bíblia, na língua grega, no Novo Testamento, tribulação aparece como tilipsis, né? Que significa colocar uma carga sobre o espírito da pessoa. Então, tribulação é uma aflição de espírito, tá? É mais ou menos isso no original. Na tradução da Vulgata Latina, né? Que, em latim, claro, a palavra é tribulum, tá? E se refere a uma espécie de grade para debulhar o trigo, né? Um debulhador de trigo, tá? É um instrumento que o lavrador usa para separar o trigo da palha, né? Fazer a separação ali. A ideia figurada aqui é afligir, né? Pressionar, tá? Então pressiona o trigo ali para separar o que presta do que não presta, né? E a tribulação, que é a palavra grega, é aflição de espírito. Analisada à luz do contexto bíblico, a palavra pode se referir tão somente a um tipo de pressão, de aflição, de angústia pela qual se passa na vida cotidiana, né? Outras vezes em sentido escatológico, né? O sentido da expressão, né? Grande tribulação. A expressão é essencialmente escatológica, tá? No Antigo Testamento é identificada por outros nomes, tais como o Dia do Senhor, né? Sofonias, tá? Zacarias também fala disso, né? A angústia de Jacó, como Jeremias, tá? Tudo se refere a esse mesmo evento. No Novo Testamento, a expressão ganha maior sentido com o próprio Senhor Jesus, né? Identificando aquele tempo como um período de grande aflição, tá? Mateus 24. Depois em Apocalipse, né? Como a grande tribulação, né? Então, o texto grande tribulação, nós estamos usando o texto de Apocalipse, mas que aparece em outros livros com outros nomes, tá? Aí vem a pergunta: a igreja estará na grande tribulação? Nós falamos disso na outra aula, né? Nós entendemos que o arrebatamento dos santos se dará não na metade nem depois da tribulação, mas exatamente antes dela. Exatamente ela, a tribulação o arrebatamento, desculpe, é que inicia a tribulação. Após o arrebatamento, aí vem a tribulação, tá? Imediatamente, exatamente antes, né? Da tribulação vem o arrebatamento, para livrar a igreja desse sofrimento inigualável, conforme o texto de Tessalonicenses, que vocês podem conferir aí. E já falamos na outra aula. Podemos perceber que os juízos de Deus, catastróficos de Deus, principalmente sobre Israel, né? Mas é Israel e o mundo, naqueles dias só terão início depois que a igreja for retirada da terra. Nós estamos vivendo o período da igreja, né? Uma lacuna entre as semanas de Daniel, né? Interrompeu-se as 70 semanas, né? O período da igreja, depois, subsequentemente, vem a última semana que falta, já foram 69, né, das 70, então falta uma semana de anos, que são 7 anos, como a gente já falou também. O propósito, né? Qual o propósito da grande tribulação? Temos alguns propósitos aí para destacar, né? Os dois principais. O primeiro é levar Israel a receber o seu Messias. O segundo é trazer juízo sobre todo o mundo, especialmente sobre as nações incrédulas, né? Porque essa aflição é justamente pela recusa da salvação oferecida pelo Filho de Deus, Criador de todas as coisas, tá? Aquilo tudo, né? Levar Israel a receber o Messias, né? Então, o profeta Jeremias profetizou
que esse tempo seria identificado como o tempo da angústia de Jacó. Revela que será um tempo especial para os filhos de Jacó, né? Que é para Israel, tá? Então, a grande tribulação é um tempo para Israel especificamente, é um tratamento de Deus com Israel. Peraí, mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Nós temos três tipos de pessoas, biblicamente falando. Nós temos o gentio, nós temos a igreja e nós temos Israel, tá? Quem são os gentios? Aquelas pessoas que não que não fazem parte do povo de Israel, aqueles que não nasceram da raiz de Jacó, não fazem parte do povo de Israel por nascimento. Esses são os gentios. Israel, todo aquele que nasce dentro da linhagem escolhida de Israel, tá? E o terceiro é a igreja. E o que é a igreja? A igreja é um povo que vem de dentro dos gentios e vem de dentro do povo de Israel. Aqueles que aceitam Jesus, aqueles que o aceitam como Messias, como o Filho de Deus, são juntados na igreja, tanto de Israel quanto de Jacó. Então não temos o povo de Israel, igreja, na grande tribulação. Mas temos o povo de Israel que rejeitou o Messias na grande tribulação. Tá? Precisa pontuar isso aqui para que todos possam entender. Então, e quando o Messias surgir, né, não só os judeus povoarão a terra, mas uma multidão de gentios também se converterá pela pregação do remanescente judeu, tá? E entrará no reino milenar de Cristo, né? Então, depois da grande tribulação, sobra aqueles remanescentes que vão se converter ali durante a grande tribulação. Esses não são parte da igreja, então eles são tratados de uma outra forma, diferente. Eles entram no reino do milênio, que Jesus vai governar nesse reino milenial, juntamente com a igreja que vem com ele, tá? E os moradores, né, as pessoas que morarão ali são esses remanescentes da grande tribulação, que são judeus e são gentios convertidos durante a grande tribulação. Não sei se a multidão é tão grande assim, não, mas né, o autor fala de uma multidão aí bem grande. Trazer juízo sobre o mundo, né? Bom, o outro motivo da tribulação, do juízo de Deus, é trazer esse juízo sobre o mundo, né? O texto é fazer justiça, na verdade, né? Isso não é uma vingança, é uma justiça, né? Apocalipse 3:10 revela que esse propósito, né, quando fala a igreja de Filadélfia, tá? Qual é o propósito? Também eu te guardarei na hora da angústia que há de vir sobre o mundo inteiro. A mensagem é para a igreja e dá a garantia de que ela será guardada daquele tempo, tá? Para a igreja de Filadélfia. Então, é um dos textos que a gente usa para entender que a igreja terá um tratamento diferenciado aí. E o tempo? O tempo da grande tribulação. Não há texto bíblico mais explícito quanto ao tempo da grande tribulação do que a profecia de Daniel, né? Acerca das 70 semanas determinadas por Deus para a manifestação do juízo de Deus sobre Israel e sobre o mundo, tá? E o que são essas 70 semanas? A identificação começa com Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas. A palavra semanas, né, que se refere a 7, semana é 7, tá? Então, ela é aqui na profecia interpretada como semana de anos e não de dias, como nós somos acostumados a ver semana de dia. Mas semana não quer dizer dias, semana quer dizer 7, tá? É que a gente não fala semana de dias ou semana de anos, a gente só fala semana, né? Como a gente está acostumado com semana de dias, então a gente fica meio, né, travado nisso. Mas aqui se refere a anos, tá? A palavra dia interpreta-se como ano, então, nesse caso aqui. Cada dia equivale a um ano e 7 dias multiplicados, né, por 70, né, 7 vezes 7 vai dar um total de 490 anos. Então, essas 70 semanas vão ser 490 anos, tá? Para inteirar essas 70 semanas. E aí Daniel fala que as 70 semanas estão determinadas sobre o povo, o meu povo, o povo, o seu povo, que é no caso aí quem revelou para Daniel diz que o seu povo, o povo de Israel, no caso, tá? Eles estavam lá na Babilônia nesses dias, né? Essa profecia das 70 semanas Daniel recebeu quando estava no cativeiro da Babilônia, tá?
tá? E ele queria saber o que ia acontecer pela frente. E ele orou e pediu a Deus. E Deus envia, né, um varão ali para explicar para ele o que vai acontecer. Tá? Então, o primeiro período, são 3 períodos, essas 70 semanas, na própria profecia fala desses 3 períodos. Tá? O primeiro período, que vai ser 7, né? 7 semanas, que dá 49 anos, tá? 7 semanas de anos, 49 anos, tá? E teve o seu início no reinado ainda de Artaxerxes, né? O rei Artaxerxes, através de Neemias, o copeiro, quando pediu ao rei para voltar à sua terra e reedificar a cidade e os seus muros. Isso foi depois dos dias de Daniel. Daniel, ó, isso vai acontecer depois dos seus dias, né? E isso ocorreu no ano 445 a.C., né? São 490 anos as 70 semanas, sabe? E aqui são 445 anos antes de Cristo. Então aí foi dada a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, que é o que está na profecia, em Daniel capítulo 9, versículo de número 25, aí embaixo, tá? O segundo período, são 3 períodos, né? 70 semanas. O segundo período é de 62 semanas. Isso dá 434 anos. Se refere ao tempo do fim do Antigo Testamento até a chegada do ungido, aqueles 400 anos ali entre o Velho e o Novo Testamento. Nesse período, o ungido, Jesus, né, seria rejeitado, ultrajado pelo seu povo, morto, né? Daniel 9, 26. E ele cumpriu esse segundo período até o ano de 32, que o ungido é rejeitado e morto, porque a profecia fala do corte do ungido, tá? Então chegamos aí a esse número de 483 anos até a morte de Jesus. Aí veio para os seus não receberam, então, né, interrompe as semanas. Nas 69 aí, interrompeu. Aí o terceiro período, que abrange uma semana, que são 7 anos, que falta para inteirar, né, as 70, já tivemos 69 até a morte de Cristo, tá? 69 semanas, então falta uma, tá? Que são 7 anos, ainda falta uma semana de anos. E esses 7 anos é justamente o período que a profecia fala, né? E que vem a ser a grande tribulação, tá? Misteriosamente acontece esse intervalo profético da igreja, da sequência natural dos 70, né, identificado como os tempos dos gentios, porque os gentios vão aceitar Jesus, vão formar a igreja, é o nosso tempo, né, no qual se destaca a igreja constituída de um povo remido pelo Senhor. Tá? Então, o tempo dos gentios é esse período aberto aí, tá? Que começa lá na Babilônia, na verdade, esse período dos gentios aí. Tá? Mas aí abre-se uma lacuna para a igreja e a igreja já está com quase 2000 anos, né? Então, vai em seguida, né, vem a última semana, que é a Septuagésima, né? A última semana profética, no texto de Daniel 9:26, surge um povo, um príncipe, né, que virão para assolar e destruir Israel sobre as asas das abominações, tá? Então isso não aconteceu ainda, né? Vai acontecer, né, que esse príncipe é o assolador, é o anticristo, o homem do pecado, o príncipe que há de vir, né, que Daniel falou disso. Ele vai fazer uma aliança com Israel depois do arrebatamento da igreja. Veja que o período da igreja começa com a morte de Cristo e vai até o arrebatamento da igreja. Então, esse período aí, Deus está recolhendo aqueles que ele disse, olha, a festa já está pronta, mas os convidados não foram, né, não quiseram vir para a festa, então vocês saem, pega aí nos valados, os rejeitados, os que não, tá? Esses são os gentios, os que não se contava. Esses gentios vêm para a festa, né? E aí a festa vai ser as bodas que vão acontecer após o arrebatamento. Então, durante os 7 anos de tribulação, para o grupo que for arrebatado, vai haver aquela festa que já estava preparada desde lá de trás. Tá? Então, ele vem ali, o anticristo, o assolador, o príncipe que há de vir, né? Vem com a sua capacidade de persuasão enorme, faz uma aliança com Israel, né? Não vai ter plena aprovação do povo de Israel, vai ter resistência.
a tentativa de restabelecer a paz no Oriente, oferecendo um tratado, né? E o mundo todo o honrará, vai ficar admirado dele conseguir fazer esse tratado com Israel. Mas no meio do tratado, né, consta algumas cláusulas, né? Pelas profecias bíblicas, nós podemos ver que quando ele romper o tratado é que vai começar a tribulação de fato, né? Então, no início do período, depois do arrebatamento, vão ser 3 anos e meio de uma aparente paz e 3 anos e meio de efetiva tribulação. Então, no meio desse tempo, 3 anos e meio, é que ele vai romper esse acordo que ele fez inicialmente com Israel, que provavelmente é o de não governar em Jerusalém, né? Porque para conseguir um acordo desse, ele quer governar em Jerusalém, ele quer parecer Deus, ele quer ser Deus. Esse é o objetivo do inimigo desde o princípio, tá? Então, ele vai governar de outro lugar, mas aí ele faz um acordo com Israel que não vai mais. É quando ele ganha poder e ganha aliados no mundo inteiro, os países do mundo se aliam, ele fala: o que é Israel? Um paísinho desse tamanhozinho aqui, né? Vai lá, rompe o acordo e tenta estabelecer o trono dele em Jerusalém. E essa vai ser a senha, né, para a grande tribulação. Tá? Então, a profecia fala que é a quebra do acordo feito com Israel, né? Quando, né, a abominação, né, for colocada lá, que é justamente essa tentativa de governar lá, né? Todo mundo sabe que lá é o lugar de Deus no mundo, né? Então, o mundo vai honrar, vai, né, é, admirar ele e tudo, tá? Ele vai se levantar como uma força política mundial, né? E aí fala dos 10 aliados, que são 10 nações que vai se aliar com ele e tal, tá? Mas depois todo o resto das nações, né, das outras nações, vão acabar se aliando com ele para guerrear contra o ungido no final da grande tribulação, tá? Num breve espaço de tempo, então, 3 anos e meio, esse líder vai alcançar o seu apogeu, né, o seu domínio, então haverá uma falsa paz, né? Nesse momento vai se dar o rompimento da aliança com Israel, né, o acordo. O príncipe embriagado pelo poder, pela política, vocês sabem que a política embriaga, quanto mais poder o homem tem, mais ele fica embriagado com isso, né? Ele vai entrar em Israel e então vai se iniciar a grande angústia de Israel, a grande tribulação, que a gente vai falar disso, né, nos próximos capítulos. Porque a grande tribulação se destina à igreja de Cristo, não se destina à igreja de Cristo, e sim ao povo de Israel e ao mundo gentio, tá? Todos os juízos de Deus profetizados terão cumprimento. Ninguém sabe quando se dará o arrebatamento da igreja, findando o parênteses profético das 69 e 70 semanas. Mas assim que acontecer, começa a grande tribulação. Outra coisa, essa grande tribulação é uma tentativa de Deus de recuperar esse povo do coração endurecido, né? Esses 7 anos é para provar o povo de Israel e aqueles, né? E quando eles estiverem em aperto, que vão clamar pelo Messias, aí vem Jesus e os salva, tá? Então isso tudo está dentro de um plano, não é Deus que, olha, vai levantar um aí, vai, né, contra Deus e todas as coisas, nada, isso tudo está dentro do plano, tá? O plano de Deus não pode ser frustrado. Vou falar sobre isso nos próximos capítulos. Muito bem, agora o capítulo 12, né? Israel na grande tribulação, porque nós temos Israel e temos os gentios, né? A igreja arrebatada, mas a grande tribulação fica para o povo de Israel que não foi com a igreja, que não aceitou Jesus, e com o povo gentio, tá? Bom, é o povo de Israel a razão evidente dessa grande tribulação, tá? Ele é o alvo, né? O alvo não do castigo, mas é o plano de redenção de Deus, né? Para com a humanidade agora nesse ponto, Israel, tá? Israel foi escolhido para representar os interesses de Deus na terra e, lamentavelmente, não foi fiel aos pactos, né? Por isso houve mudança do plano divino. Não vou dizer que houve mudança, como o autor disse, né? Isso já estava planejado por Deus, né? Deus já sabia, ele é onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas.
Mas Israel é que não fez a sua parte, né? E rejeitou o Messias, rejeitou a salvação oferecida por ele, tá? Esse foi o grande problema. Bom, aí aparece a mulher vestida de sol, Apocalipse 12, tá? Depois dos vários eventos catastróficos, né? Efetivados aí pela abertura dos 7 selos, das 7 trombetas, né? Surge um intervalo com uma série de visões. Então haverá o derramamento das 7 taças de praga sobre a terra. Então são 7 de cada um, né? Então são 7 selos, 7 trombetas, né? 6 selos vêm com catástrofes de 6 selos. Na sétima é a abertura da primeira trombeta. E são 7 trombetas, né? Cada trombeta também com a sua catástrofe. A última abre a última parte, que é as 7 taças da ira de Deus, tá? Bom, 3 personagens se destacam no capítulo 12, né? A mulher vestida de sol, o grande dragão vermelho e o filho varão. Vamos ver esses 3 personagens aqui nesse capítulo, tá? Quem é a mulher vestida de sol? Há várias interpretações acerca dessa mulher e o que ela representa. Claro que no Apocalipse vocês já sabem, né? Tem várias interpretações de tudo aí, né? Segundo a linha de interpretação que adotamos, que o autor desse material adotou, entendemos, e eu também concordo, tá? Entendemos que ela não representa a igreja, né? Já que a igreja já foi arrebatada, está com Cristo, tá? Aqui já estamos no período da tribulação, né? Ela não representa a igreja do Antigo Testamento, nem tampouco representa Maria, a mãe humana de Jesus. Indiscutivelmente, ela representa o povo de Israel. O povo de Israel que está sendo tratado aí dentro da grande tribulação, tá? Os símbolos, né? Os símbolos da mulher. Os símbolos que estão em torno da mulher, o sol, a lua e as 12 estrelas, todas estão associadas aos filhos de Israel. Então dá para a gente entender que são, tá? Que são os filhos de Israel. Desde lá do sonho de José e tudo, né? O sol, a lua, as estrelas é contado como os filhos de Israel aí, tá? Então dá para a gente saber facilmente quem são. E o grande dragão? Quem é esse dragão? A mulher vestida de sol, né? A mulher que estava para dar a luz. A mulher ali é o povo de Israel. O grande dragão representa Satanás, tá? Não estou falando do anticristo, estamos falando de Satanás mesmo, né? Essa criatura animalesca e vermelha é a figura do poder do mal, né? Da destruição que vai vir sobre a nação israelita naqueles dias, porque os personagens que vêm ali vêm com o poder dele, né? Vêm no máximo da sua ira e da sua, né? Do que Deus deixou ele fazer. E o vermelho indica esse poder sanguinário, né, que objetiva matar especialmente a mulher e o seu filho, tá? A mulher vestida de sol e o filho que vai nascer dessa mulher nessa visão, tá? Bom, o poder do dragão, né? Um detalhe especial desse dragão, ele tem 7 cabeças e 10 chifres, além de 7 coroas sobre essas cabeças, tá? Tudo isso simboliza alguma coisa, né? As mesmas características desse dragão aparecem sobre a besta. A besta é um personagem que vem com o poder desse dragão aqui. E as características são bem parecidas, né, com o seu poder, né, o tipo de poder que ele tem. Então, os poderes dessa besta, do anticristo, vai demonstrar nos dias da grande tribulação que são advindos de Satanás. Então, se o Satanás é que está por trás, então, né, dá para a gente identificar isso aí também. As 7 cabeças e os diademas sobre elas simbolizam os grandes reinos e os poderes desses reinos aí, tá? Satanás vai usar de toda a sua força, toda a sua habilidade para unir forças para destruir Israel naqueles dias, né? Já teve uma colisão de várias nações tentando destruir Israel antigamente, mas eram países pequenos, né, que não foram muito expressivos, mas agora vai ser né, na grande tribulação, vai ser uma ofensiva muito grande, tá? E ele, o dragão vermelho, que é Satanás, vai lançar-se contra o povo de Deus, representado o povo de Deus pela mulher, tá, vestida de sol, tá? Quem é o filho? O filho da mulher. É o filho varão. Apocalipse 12, 5. Nós estamos analisando o capítulo 12. Tá? E estou na página 123. Isso é o material impresso aqui.
Os intérpretes divergem aqui, né? Há os que afirmam que se trata da igreja, equivocadamente, porque a igreja foi arrebatada. Outros entendem que se trata dos mártires da grande tribulação, que também não é possível, porque ainda está acontecendo, né? Então vai ter mais mártires pela frente. Outros afirmam que esse varão representa o remanescente judeu de então, né, que também não me parece correto. Porque Jesus é o mais evidente, né? A interpretação mais aceitável diz que esse filho varão representa Jesus. A mulher é Israel. Jesus é o filho de Israel, filho, né, daquela mulher. E só ele pode, né, reger as nações com vara de ferro. Aquele filho que o dragão vermelho persegue da mulher vestida de sol é aquele que vai destruir o poder do dragão. E é por isso que o dragão quer fazer de tudo para destruir a mulher e seu filho, ou seja, Israel e o seu filho. Então, todo o poder desse dragão vai estar canalizado para Israel nos dias da grande tribulação, tá? Porque Jesus é, né? Ele está levantando contra o filho varão e não contra a mulher, efetivamente, né? Então essa a interpretação disso. A tentativa inútil desse dragão vermelho contra o filho varão, né? Satanás, o grande dragão, não conseguirá alcançar o filho varão, é óbvio, né? Porque ele foi arrebatado para o seu trono, né? O filho já foi, né? Com o corte do ungido, ele foi para o seu trono para governar, né? O filho varão de Israel, arrebatado do poder de Satanás, um dia descerá em grande pompa, né, com grande poder, sobre o Monte das Oliveiras, exatamente o monte da onde ele subiu. Tá? Então tomará as rédeas do governo mundial, né, o poder do diabo, o anticristo, falso profeta, todo mundo ele vai tomar o poder. Tá? Na sua vinda, na vinda poderosa do Filho, o anticristo, que está no poder de Satanás, né, do dragão, o falso profeta serão lançados no lago de fogo, no Guiena, tá? No lugar de separação definitiva. No mesmo ímpeto da gloriosa vinda do filho do filho varão, que é a volta de Jesus em poder e grande glória, o grande dragão vermelho, que é Satanás, aí foi claro, né? Não precisa nem interpretar, né? Tá, o texto fala, será amarrado e lançado no poço do abismo. O poço do abismo, mas por que ele não vai ser lançado lá no lago de fogo também? Porque ainda tem plano para ele, para o final do milênio. Tá? Aqui nós estamos falando da volta de Jesus, né? No final da grande tribulação, quando ele vem com poder e grande glória. Nesse momento, o anticristo, o falso profeta, aquela turma da grande tribulação é jogada no Guiena, que é esse lugar definitivo, né? E o Satanás, o dragão, vai ser amarrado e jogado no poço do abismo, aquele que eu já falei lá nas outras aulas anteriores, lugar que estão aprisionados os anjos, né? Que serão libertados ali durante a grande tribulação, tá? E ele, porque ainda tem uma tarefa para ele no final da grande tribulação. Bom, a fuga da mulher para o deserto. A mulher vestida de sol é o povo de Israel, né? E foge para o deserto, né? O deserto, Apocalipse 12, verso 6, não se refere talvez a um lugar geográfico, pode ser que sim, né? Mas metafórico, né? Nas terras do Oriente Médio, o deserto é o lugar mais apropriado para os fugitivos. E lá, sai de Israel quase que para todo lado é deserto, né? Sai para o lado da Jordânia é deserto, para o lado do Egito é deserto, que são os vizinhos, tá? E só para o lado da Síria tem uma parte desértica, uma parte montanhosa, e para o lado do Líbano, né, que é bastante montanhoso, tá? Então é bem provável que seja para o deserto mesmo, né? A mulher representa a nação de Israel depois de perseguida, né? Aqui está falando todo o povo, né? Imagina um grande povo de Israel sair pelo deserto afora, né? Uma parte foi arrebatada porque se converteu antes do arrebatamento, uma parte muito pequena, diga-se de passagem, né? Mas né, o grande núcleo do povo de Israel vai estar lá nesse lugar, fugindo desses inimigos, né, no deserto para escapar da fúria do dragão, que é o diabo, que é Satanás. Bom, o período do refúgio, né, as pressões sobre Israel serão enormes naquele período, mas o grupo fiel encontrará refúgio por 1260 dias, um lugar
né, que Deus preparou para refugiá-los, né? No calendário judaico, 360 dias ou 1.260 dias, né, equivale a metade da semana profética, dos 7 anos de Daniel, 9:27, né? Que também é o mesmo que 3 anos e meio, né? Nessa conta aí. Tá? O remanescente, né, judeu, no período final da Grande Tribulação, o remanescente, constituído de israelitas que foram fiéis, né, ao antigo pacto, né, que não vai se submeter ao sistema do anticristo, que é a besta que subiu do mar no Apocalipse, e terá que fugir para o deserto. Tá? Então, é sem dúvida o remanescente judeu, salvo na Grande Tribulação. Tá? Vai haver um grupo de judeus salvos aí dentro da Grande Tribulação. Bom, uma batalha angelical também nas regiões celestes. O arcanjo Miguel, nessa batalha, os anjos de Deus sob o comando de Miguel vai participar desse evento final, né? Protetor dos filhos de Israel, sempre ele aparece vinculado aos filhos de Israel, abate completamente os anjos caídos sob o comando de Satanás. Lembra que eu falei que os anjos iam ser soltos do poço do abismo? Pois é, Miguel e seu exército vai destruir esses anjos caídos aí, vai abater os anjos, né, que é o exército do grande dragão vermelho, tá? Então, para a batalha mais forte, né, a batalha no reino celestial, Miguel é que vai resolver essa questão. E é interessante notar que Miguel está ligado ao destino do povo de Israel, né? Daniel 12, verso 1, tá? Ele é o guardião dos interesses divinos, né, para com Israel, tá? Então, tudo isso é por amor de Israel, que Deus está tentando recuperá-lo aí, tá? Bom, Satanás, então, o dragão vermelho, né, nessa batalha, vemos que o esforço dele para neutralizar o plano vindicado por Deus através dos anjos, né, na história do mundo, e especialmente quanto a Israel, tá? Então é, na verdade, um conflito entre o bem e o mal. Satanás é o grande dragão vermelho, que mais uma vez investe contra o poder de Deus, representado aí nessa batalha pelo arcanjo Miguel e pelos seus anjos comandados, tá? Bom, aí acontece a vitória do bem sobre o mal, que é a vitória de Miguel, né? Na visão de João, o dragão quis devorar o filho varão também, né? É o filho da mulher, mas foi impedido por uma força maior, uma milícia superior à dele. Né? Essa batalha indica que os poderes de Satanás foram reduzidos. Então o mundo começa a se preparar para receber o Messias. Como ele ficou em desvantagem agora, né? O mundo começa a se preparar para receber o Messias. E toda essa questão aí é por causa de Israel, para tentar recuperar o povo de Israel. Deus podia acabar com isso, pôr fogo no diabo lá atrás, nesses anjos caídos, acabar com isso tudo. Mas não, Deus queria ver a aflição de Jacó para que eles então clamassem, eles com o coração endurecido fossem amolecidos por ele, né? Uma estratégia de Deus para recuperar esse povo que ele ama tanto, tá? As vantagens de Satanás então foram anuladas, ele ficou em desvantagem para que a vitória do povo de Deus prevalecesse no mundo, né? Então, depois da vitória de Miguel e os seus anjos contra o dragão e contra os demônios, né, os anjos caídos, né, diz a Bíblia que houve um regozijo e alegria no céu, tá? Apocalipse 12, versículo 10. Ok? Também agora o capítulo 13, né? O capítulo 13 fala dos gentios na grande tribulação. No 12 nós falamos de Israel na grande tribulação e os gentios. Os povos gentios têm um papel preponderante na grande tribulação, por permissão de Deus, porque fazem parte de um programa, né, de Deus que vai se cumprir naquele período, tá? Ele chama esse tempo de tempo dos gentios, mas o tempo é mais abrangente do que a grande tribulação, tá? O tempo dos gentios, que fala em Lucas capítulo 21, verso 24. Que tempo é esse? Né? O texto de Lucas se refere a um período especial na qual Jerusalém será pisada pelos gentios, tá? Isso vem lá do tempo de Daniel, na verdade, né? Então, assim, pode ter alguma, né? A duração do tempo dos gentios, né? Esse período não é o da grande tribulação, teve seu início quando uma parte de Israel foi levada para a Babilônia, né? Para o cativeiro lá,
né, na Babilônia, e só termina quando Cristo voltar para governar sobre o mundo e assumir o trono de Davi, tá? Então, até lá é contado o tempo dos gentios, tá? O curso desse tempo, né, do tempo dos gentios, duas revelações paralelas no livro de Daniel nos dão a descrição desse período. O paralelo entre os dois, capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel. No capítulo 2, né, a visão foi dada a um rei pagão, Nabucodonosor. O capítulo 2 de Daniel é Nabucodonosor falando. No 7, a visão foi dada a um servo de Deus, o profeta Daniel. Nabucodonosor revelou o lado político dos gentios, né, representados na grande estátua. Tá? Daniel, né, Deus revelou para Daniel o lado moral e espiritual desses reinos, representado pelos 4 animais. Né? A história política havia sido mostrada a Nabucodonosor, mas a história espiritual foi mostrada a Daniel. Isso é inteligente demais, isso é maravilhoso demais para a gente, né? Para a gente estudar, tá? E o poder dos gentios, né? Então nós temos lá um leão com asas de águia, assim como a cabeça de ouro da estátua, nós estamos falando aqui do leão que Daniel viu, e da estátua que Nabucodonosor viu, né? O leão, na visão de Daniel, representa o reino da Babilônia, tá? No mundo animal, o leão é o rei dos animais. Por isso, Nabucodonosor destacou-se como leão pela sua riqueza e sua imponência. Era um leão com asas de águia, né? A águia é uma ave solitária, a rainha dos céus, nos ares, né? Indica conquista, uma extensão de território, né? E a conquista dele foi muito grande, né? O texto de Daniel 7,4 diz que depois foram-lhe arrancadas essas asas, né? Para indicar a queda do poderio desse rei aí diante do poder de Deus. Né? Depois vem o urso, né? O urso destruidor, verso 5, representa o Império Medo-Persa. Império, por que não é só persa? É porque juntou-se dois reinos, a Média e a Pérsia, virou um só para derrotar a Babilônia. Eles se aliaram para derrotar a Babilônia, tá? E governaram juntos, alternando, tá? Na visão no capítulo 2, é representado pelo peito e os braços de prata, tá? O texto de Daniel 2 esclarece melhor esse fato, porque os braços da estátua, 2 braços, mais especificamente, indica a aliança da Média e da Pérsia, né? O Império Medo-Persa. Tá? O animal terrível e espantoso, que vem depois, verso 7, a característica principal desse animal é o fato de não haver nele nada comparável no mundo animal. Então ele não vem com uma forma do animal do mundo, né? Era de fato incomparável em força e presença e representa o Império Romano, tá? No capítulo 2. Esse império é representado pelas pernas de ferro, né? Da Nabucodonosor, e os pés com mistura de barro e de ferro, né? Essa coisa híbrida aí, tá? A profecia sobre esse último império, o Império Romano, indica que o seu surgimento no futuro, especialmente no período da Grande Tribulação, né? Então, o poder desse império ressuscitando aí na grande tribulação, um grande império, né? Então, o fim do poder mundial dos gentios, né? A forma política e material do poder dos gentios, né? Destacado especialmente nos 10 dedos de barro e ferro. O fim do poder gentio está marcado pela divisão, né? Por isso, a ênfase dos 10 dedos dos pés da estátua, caracterizando, né? Lá no último que tem lá são os 10 dedos, né? Caracteriza a fragilidade, a força, né? A autocracia, a democracia do quarto reino humano, né? Uma confederação simbolizada pelo ferro e pelo barro. E lá ele representa as 10 nações, que está representado no outro animal com 10 chifres, que tem, tá, essa confederação dos 10 que vai apoiar o anticristo no início do seu governo, que depois vai ser aliado aos outros países do mundo. Tá? O fim desse império vai ser nos dias da grande tribulação, aí, tá? Daniel 2:45. Bom, temos aí também a visão espiritual do poder dos gentios, capítulo 2, né? A forma final do poder dos gentios é demonstrada pela união de 10 reis e seus reinos, né? O destaque é o animal que aparece com 10 chifres sobre a cabeça. Tá? Esses chifres indicam também a confederação das 10 nações, nações gentílicas, é claro,
para a formação do quarto grande reino mundial, tá? O líder que surgirá do poder gentio, né, dentre os 10 reinos, os 10 chifres, surgirá o líder, que é o chifre pequeno que se levantará e se manifestará como o homem da perdição, que é o anticristo. Então, desses 10 reinos sai o anticristo, né? Que vai juntar esses 10 reinos em uma confederação, o qual vai blasfemar contra o Altíssimo até que lhe venha o juízo, né? Na verdade, na segunda metade da semana de Daniel, depois de quebrar aquele compromisso, aquela aliança feita com Israel. Esse chifre pequeno, o anticristo, vai assumir a direção política dos 10 reinos, né, dos 10 chifres. Tá? Daí a base especial do seu poder. A sua influência vai ser mundial, porque vai conquistar o apoio das nações no mundo inteiro contra Israel. Mas ao final, esse chifre pequeno será destruído. Né? O poder mundial dos gentios, representado na estátua do capítulo 2, será detonado pela pedra cortada do monte sem mãos. Né? Pega uma pedra que esmiuça a penha, né? E vai ser destruído esse poder. Tudo isso vai acontecer exatamente em 3 anos e meio, né? Um período de um tempo, um ano, 2 tempos, mais 2 anos, deu 3 anos. E metade de um tempo, metade de um ano, tá? 3 anos e meio, tá? E que esse um tempo, 2 tempos e meio tempo também tem algum significado aí que é mais difícil de entender, né? Pode ser também um período de 42 meses, que dá a mesma coisa, 3 anos e meio, né? Conforme o calendário judaico de 360 dias, tá? Para concluir, só com a intervenção de Deus, né? Que ocorrerá com a vinda pessoal de Jesus sobre a terra da Palestina, né? O poder mundial dos gentios e o seu domínio sobre Israel, então serão derrotados. Esse aí é o plano e a vontade de Deus. Muito bem, chegamos ao capítulo 14, né? O reino milenar de Cristo, tá? Reino milenar ou milenial de 1000 anos. Então, passada a grande tribulação, passado lá as bodas do Cordeiro e Tribunal de Cristo, agora chegamos no final da grande tribulação, a volta de Cristo estabelece esse reino. Bom, a gente vai ver aqui, né? A volta pessoal e visível, agora é visível, porque no arrebatamento ele vem só até as nuvens arrebatar a igreja, que é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, né? Nós chamamos de segunda vinda, tá? Na terra, está prevista aí a vinda dele, né? Está prevista que todo mundo vai ver, todo olho verá até os que foram transpassados. Então Deus estabeleceu um programa, né, de um reino teocrático. O que é um reino teocrático? É um reino dirigido por Deus. Teo é Deus, crático é a cracia, é a direção ao reinado. Então, esse modus operandi aí, um reino teocrático será estabelecido, iniciado, né, com o povo de Israel, prosseguindo no período mileniar e culminando com um reino eterno, tá? Bom, o fato é o fim da grande tribulação, que vai marcar isso, né? A volta pessoal de Cristo. O texto de Zacarias indica que a intervenção divina, né, sobre o Monte das Oliveiras em Israel, né? E as nações reunidas pelo anticristo para combater e destruir Israel serão surpreendidas pela vinda do Senhor, né? Eles estarão todos ali no meio do fogo da batalha final, né, do Armagedon, quando Jesus aparece, né, e junta então todas as nações confederadas ali tentando destruir Israel, e Jesus é que vem para tomar partido, né? E o Monte das Oliveiras é o lugar exato onde Cristo subiu ao céu, também será onde ele descerá gloriosamente, tá? Então, qual a sequência desses eventos, né? Nesses versículos aí de Mateus 24, 27 ao 30, Jesus apresentou, né, a realidade dessa tribulação aí, dos eventos finais, né? No verso 27, ele fala da sua vinda visível como o relâmpago. Como o relâmpago é visível, assim a vinda dele será visível para todo mundo, né? O relâmpago acontece aqui e vê lá do outro lado, é mais ou menos isso que ele quis dizer.
No verso 28, Jesus retrata mais uma vez a visibilidade da sua vinda, usando a ilustração dos abutres atraídos pela matança, né? Onde tem carniça ali, tem o urubu, né? Então ele usou isso aí para dizer que a vinda dele todo mundo vai perceber nesses termos aí, tá? No verso 29, ele dá a entender que a sua vinda será logo depois da tribulação daqueles dias, né? E no verso 30, que é depois da grande tribulação, né? No verso 30, ele fala do sinal dessa vinda no céu, uma prova de que ele, o Messias, virá sobre as nuvens do céu, tá? E, bom, então nesses 4 versículos aí, ele mostra, né, a sequência dos eventos que virão com o fim da grande tribulação. Bom, o grande evento é a derrota do anticristo, né, da besta e os seus exércitos. Nos versículos anteriores, ao 14, Cristo aparece como um grande general, né, como nos tempos bíblicos. Ele aparece como Israel esperava. Israel esperava Jesus assim, lá, né, no Velho Testamento. Eles idealizaram a forma que o Messias viria. Aí Jesus vem, humilde, filho de um carpinteiro, nasce numa manjedoura, deitado num coxo. Eles não é esse Messias que nós estamos esperando, não. Nós estamos esperando um general que vai destruir esse poder de Roma. Mas isso é uma idealização deles, a Bíblia não diz isso, né? Mas aí, aqui sim, na volta dele, ele vem como eles tinham idealizados, tá? Para eles saberem que é ele mesmo, que é o Cristo, que é o Messias, é o Messias, que estará de volta, tá? O verso 15 mostra um Cristo preparado para fazer juízo sobre a impiedade do anticristo, tá? Diz o texto que saía da sua boca uma espada afiada para ferir com ele as nações. Isso, como aconteceu na sua ida, né? Uma palavra, né? Quando os guardas o foram prender, ele perguntou a quem buscais, o guarda falou a Jesus de Nazaré, Jesus disse, sou eu, caiu todo mundo com o poder da sua palavra, né? E naquele dia ainda não era manifesto, né, o general que era Cristo, era o Jesus humilde ainda agora, ele vem com essa espada afiada, vai destruir as nações com o poder da sua palavra, né, com a espada que sai da sua boca, tá? Bom, a sua vinda em glória, né, se refere especialmente à forma da descida gloriosa de Cristo sobre um cavalo branco, o cavaleiro que monta o cavalo branco do Apocalipse 19 é Jesus, porque ele é identificado como fiel e verdadeiro, diferente do outro cavalo branco que aparece no capítulo 6, onde aqui aparecem aqueles outros cavalos, né? Esse cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse se refere ao anticristo, tá? É uma tentativa do anticristo de imitar a Cristo aí, né? Mas o fiel e verdadeiro vem no capítulo 19, tá? O versículo 14 de Apocalipse fala dos santos que acompanham Cristo na sua volta. Eles montam também cavalos brancos e esses cavaleiros são vestidos de linho finíssimo, né? Então, esses cavaleiros são os anjos e a igreja que estava com o Senhor Jesus lá nas bodas, na ceia, né? E que vem gloriosamente aí para participar da conquista de Jesus na terra, né? Que ele vai destruir os reinos, ele mesmo, né? Não vai sobrar nada para nós, né? E nós junto com ele, né? Nós, a igreja lavada e remida, tá? E a preparação, então, para o reino milenial, né? Com a derrota do anticristo e seus exércitos, Israel vai ver aquele a quem é rejeitado na primeira vinda, que não é outro senão o Messias, né? O Messias, tá? Então, a conversão a Cristo por parte dos judeus vai acontecer em massa, conforme mostra o livro de Zacarias, né? O capítulo 12 de Zacarias mostra isso claramente, tá? Aí também acontece a prisão de Satanás, vai ser jogado no poço do abismo, porque ainda ele volta, né? Na segunda edição dele, no final do milênio, né? Tá? E assim, né, no final do milênio, vai acontecer a soltura, né, de Satanás e seus anjos, vai ter uma descrição aí, né, uma destruição,
que mostra o fim do período milenial, tá? Apocalipse do capítulo 20, do verso 2 a 9, mostra, né, a razão pela qual Satanás é solto e discernida pela sua atividade aí. Ela é discernida pela sua atividade no tempo da sua soltura, para provar os moradores que nasceram durante o milênio, para não ficar injusto também, os de lá foram provados, os daqui não foram, então solta o diabo para ele provar aquelas pessoas ali e sai para enganar as nações e promover a sua última tentativa, a sua última batalha contra o povo de Deus, tá? Bom, depois do milênio, né, são 1000 anos, né, Jesus estabelece o milênio, reina durante o milênio, solta o diabo no final, terminou essas atividades todas, vem o pós-milênio. Todos esses fatos conduzem para o grande trono branco, que é o juízo final. Aqui haverá a ressurreição dos ímpios, aquelas pessoas que morreram desde a fundação do mundo, condenados fora do plano de Deus, vão ressuscitar aqui, tá? É, então, esse grande trono branco é o símbolo do poder de Deus para executar a justiça. E Jesus será o juiz, né? Conforme uma das exaltações do Cristo ressuscitado, da obra que ele fez, é ele poder fazer esse julgamento, né? Diante do Supremo Juiz. Todos haveremos de comparecer. Os perdidos não escaparão do lago de fogo, o Guiena, tá? O lago de fogo é um lugar, não é um conceito, não é uma ideia, um estado mental, como alguns grupos pregam isso, para minimizar o fato, né? Para aliviar a carga, alguns falam que o lago de fogo é um estado mental, um conceito, né? Não é nada de conceito, é um lugar. Tá? A nossa interpretação é histórico-gramatical e ela diz que o lago de fogo é um lugar, tá? Um lugar que existe. Bom, para concluir a segunda fase da sua vinda em glória, né, visível a todo mundo, Cristo vai julgar as nações, o juízo das nações, né, e vai inaugurar o milênio, né, a gloriosa era da paz a ser implantada na terra. E depois disso vai se seguir o grande trono branco, que é o que eu acabei de falar, o juízo final, ocasião em que somente haverá dois destinos, ou a morte eterna ou a vida eterna. Isso tudo é conquistado aqui, né, hoje, né, porque quem aceita Jesus hoje vai passar por cima desses problemas todos e vai reinar com Cristo lá no final. Então, o segredo é se render antes, né? Porque se esperar o arrebatamento depois disso, a situação vai ficar muito difícil. Não é verdade? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.